Eu acho que o mercado ele vai funcionando de acordo com a demanda, e aí é por isso essa necessidade da gente levar à sociedade, porque quem cria a demanda muitas vezes né? Muitas vezes É a não, quem sociedade, cria é a sociedade, é o o paciente. paciente. É a família, o paciente que chega lá e fala assim: eu ouvi falar de cuidados paliativos, eu entendi que ele propõe isso, isso e isso, e eu quero isso para mim, Uau. eu quero isso para o meu familiar. E aí o mercado, a assistência à saúde, a rede de assistência, vai ter que dar seus pulos. Tem que dar seus pulos, né? E isso é tão sério, Jerusa, que Uau. dentro de um contexto bioético e jurídico, dentro da bioética, a gente vê, por exemplo, os tipos de morte, que são Aham. chamadas, né? A distanásia, a eutanásia, até é bom a gente falar Eu acho que é isso, bom mesmo. É. porque as pessoas confundem cuidados paliativos com eutanásia. Eutanásia é quando um profissional, quando o médico, né, dentro de um contexto, provoca a morte de um paciente, antecipa a morte. Ou seja, no Brasil não temos No Brasil, legislação para gente, isso é isso, né? proibido. Isso está nivelado, isso corresponde ao artigo 121 do Código Penal, que versa sobre homicídio. Homicídio. Então, não fazemos, ponto. Uhum. Não fazemos eutanásia, ok? Ok. Existem países onde isso está autorizado, e aí Uhum. tem toda uma jurisprudência, tem toda uma organização, né, um ordenamento jurídico que eles falam, que permite que isso aconteça, que não é para qualquer um, não é para em qualquer situação, né? Uhum. Tem toda uma questão lá que, enfim, acho que nem não é o assunto nosso aqui. Sim, A distanásia é outro ponto forte. é outro ponto forte. O que é, por definição, a distanásia? O prolongamento do processo do morrer, que, em geral, está acompanhado de um grande sofrimento, Sim. atrelado a um sofrimento. Isso é indigno. Indigno. Sim. Isso, se a gente, de novo, botar a lupa ou a lente certa, a gente pode entender, em alguns casos a gente vê acontecer, que é tortura, Jerusa. Sim. E a tortura é inconstitucional. Também. Está lá na nossa Constituição. Nenhum brasileiro, né, brasileiro mesmo, pessoa do Brasil, pode ser submetida à tortura. Sim. E a gente precisa repensar o que será que Qual que é o alguns. limite? Olha o limite tênue que Exatamente, nós temos entre prolongar a vida e a tortura, Érica. É muito exatamente. tênue, É muito. Se a gente né? não tiver cuidado, porque as tecnologias nos proporcionam muitas Manter a coisas, vida, né? né? A Drogas vida. vasoativas, tubo. Aí a gente pergunta, né? Será que Você a vai gente ter mantém vida? vida, Você né? vai Ou a ter gente vida mantém o coração batendo? batendo, o pulmão Sim, ventilando, sim, sim. né? Então, calma. Mas a gente consegue manter isso que a gente está chamando de um paciente vivo. Mas há um custo muito alto, há um custo emocional, Emocional. há um custo de dignidade, é um Sim. custo humano muito alto. Então, a distanásia, para mim, ela deveria ser crime tanto quanto a A eutanásia, eutanásia, né? do que a gente vive aqui no Brasil, Uhum. né? E, infelizmente, a gente vê acontecer O muito. tempo É todo. aquela coisa de esticar o doente, derreter o doente. Eu já ouvi, infelizmente, de colega médico falando, não, tem que derreter o doente no leito. Meu Deus, meu Deus. É. Você vê, né? Prolonga tanto que derrete mesmo. Prolonga, Não existe exatamente. mais nada ali, Não tem né? mais nada, né? E isso é muito indigno, Muito né? indigno. Isso é muito, muito, muito desumano. Então, a distanásia é isso. Tá. E o terceiro termo, eutanásia, distanásia? A gente tem mais outros dois termos. Um que precisamos ficar atentos também, que é chamado de mistanásia, com M. A Uhum. mistanásia, ela também é uma antecipação da morte, mas olha só que coisa louca. É por falta de acesso à saúde, falta de acesso adequado. Então, Meu Deus. ela está relacionada aos condicionantes sociais e Sim. econômicos. E isso não se atém exclusivamente, de novo, à saúde pública. Às vezes, né? A gente fala, porque o SUS não presta, porque demora, porque é isso, porque é aquilo. Mas quantas vezes a gente está na saúde suplementar e o convênio glosa uma situação, Uhum. entra em auditoria e demora,
a aprovação daquele exame, que pode ser elucidativo e Sim. que vai depender dele o tipo de tratamento, Isso é uma né? mistanásia. Isso é uma mistanásia, porque você vai antecipar. Essa pessoa está perdendo um tempo, uma Só que nós janela não... de É oportunidade. isso, uma janela... E nós não temos legislação nem para distanásia, nem para mistanásia. A gente tem, assim, legislação jurídica, não. Mas isso está dentro do contexto da bioética. E Sim. dentro do Código de Ética Médica, né, dentro do que prevê o CFM, a gente tem uma resolução 1805 de 2006 que fala sobre ortotanásia. Nós no Brasil inventamos esse termo. A ortotanásia, ela é a morte boa na hora certa. Uau. Né? Mais ou menos isso, por definição. Então, o que isso quer dizer? Lá nessa resolução fala que, diante de doenças graves, incuráveis, intratáveis, no estágio terminal dessa doença, é não só possível, mas o dever do médico suspender ou limitar tratamentos considerados fúteis. Uau! É a Então, futilidade do tratamento. É a futilidade médica, a futilidade terapêutica. Muitas vezes também vista como obstinação terapêutica, né? Afinal, você vai viver a qualquer custo. E aí condena as pessoas à vida. Sim. Uau. É uma coisa muito louca. Muito louco, né? Sim. A qualquer custo. Só que sob um grau de sofrimento intangível. É algo assim, é injusto, é ilegal, é imoral, é antiético, sabe? Érica, você não está me pode falando ser. isso. Eu fico aqui pensando que a responsabilidade obviamente, né, Érica, toda a equipe que a gente tem multidisciplinar, como você falou, nós temos um alinhamento transversal, mas o papel do médico é muito fundamental nisso tudo, né? Tem um peso muito Porque, grande. na verdade, é ele, né, que lidera todo esse processo, na verdade, né, juntamente com a equipe, mas, assim, o profissional que é buscado pela família é o médico, né? E você imagina se ele não tem esse conhecimento, ou essa ética, ou esse alinhamento, ou essa formação, ou esse cuidado, o quanto que ele pode prejudicar tudo, né? Tanto que pode, assim, atrapalhar todo o processo, que poderia ser um processo muito suave, muito mais bonito. Por isso, Jerusa, que a gente costuma brincar falando sério, que os profissionais, antes de tudo, precisam estar na mesma página. Sim. Né? Então, o médico, o físio, o nutri, você pensa, a gente está entendendo uma situação hipotética, a gente está entendendo que aquela pessoa já é elegível a cuidados paliativos, tem uma doença ameaçadora à vida, já está numa fase muito avançada, e vamos supor, a alimentação artificial não faz sentido para aquela pessoa porque vai causar mais sofrimento. Existem os estudos que demonstram isso. Pacientes, por exemplo, com demência avançada, FAST-7, né, lá das classificações, ele não se beneficia com alimentação artificial, com sonda. Pelo contrário, piora a situação dele, porque ele faz muito mais broncoaspiração, ele faz mais pneumonia. E aí a gente já está prolongando esse processo do morrer com sofrimento. E aí, se eu não tenho uma equipe alinhada, vai que chega a nutricionista, faz uma avaliação desse paciente e fala assim, ele está desnutrido, ele está com déficit de não sei o que está com isso, que está com aquilo, tem que passar uma dieta para ele hipercalórica, hiperproteica, desse jeito, tem que fazer. Desalinha tudo, né? E pior, se a família escuta isso, ela fica extremamente insegura. Eu falei, peraí, volta tudo, gente, tem que passar comida pro papai que tá morrendo de fome. Vai morrer de fome? E aí distorce tudo o que está acontecendo, todo o contexto do que está acontecendo. Ele não vai morrer de fome, ele vai morrer da doença dele. E a doença dele chegou num ponto em que ela não admite mais uma alimentação artificial. Por quê? Porque o organismo não vai se beneficiar disso. Pelo contrário, pode se prejudicar. Pelo contrário, né? Vai prejudicar. Então, olha para você ver o quanto é importante e o papel de todos os profissionais, e isso que você traz do médico é fundamental, porque o médico tem uma representação também forte, né? Forte, né? Essa identidade dentro da equipe e dentro da sociedade. Sim, dentro da sociedade. Então, é preciso que todo mundo esteja entendendo. E cada vez mais a gente precisa ser transdisciplinar. Sim. O que é isso? Quantas e quantas vezes eu preciso ter a sensibilidade de uma escuta ativa, empática, igual ou tanto quanto o psicólogo. Sim. Porque é comigo, muitas vezes, que vai chegar. E eu preciso minimamente ter uma bagagem para lidar com aquela demanda
psicoemocional do paciente. Sim. Não dá para eu simplesmente dizer assim, não, isso aí é com psicólogo. Eu preciso falar. Poxa, eu imagino que deve estar difícil para o senhor, né? É. O senhor quer falar sobre isso? Olha que interessante. Né? E é nessa hora que às vezes saem Que pérolas, sai né? Pérolas. E sai pérolas maravilhosas, Maravilhosas, né? Jerusa. Érica? Nessa hora saem os perdões. Saem Arrepiada. os eu te amo. Saem as definições, os planos, as diretivas de vontade. As diretivas. Né? Olha, eu quero sim, eu não quero Tipo isso. uns testamentos, né? É o testamento vital, inclusive, né? Da vida. Da vida, né? É o testamento da Como vida. que eu, Tem como esse eu nome. gostaria? Exatamente, como que eu gostaria. Eu entendi essa parada, eu entendi que A ficha caiu. a Vem ficha cá, caiu. preciso conversar. Vamos lá. E aí, quando eu falo que o que valida a vida é justamente essa certeza, é isso. Foi a pessoa, ela tem uma vontade de viver, ela tem uma vontade de resolver as coisas, de uma forma geral, ela tem essa vontade. Mesmo que esteja morrendo. Mesmo que esteja morrendo. Não então, é a isso. gente, exatamente. Perfeito, não é isso. Então, a gente cuida da pessoa que está morrendo, que vai caminhar para a morte, mas de uma forma a promover vida. Vida, né? E